Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Acho que eu posso dizer que eu e o vereador Fernando William, agora não somos apenas colegas de parlamento, mas colegas de terapia também. O nosso sentimento nesse momento que o país atravessa, ele é o mesmo. E essa tribuna, pelo menos, nos dá a ilusão de que a gente pode contribuir com alguma coisa para o debate do futuro do país. Eu estou bastante intrigado. Hoje, em tese, é um dia histórico. O Congresso Nacional vai votar o afastamento ou não do presidente da República para responder a processo no Supremo Tribunal Federal. Eu estou sentindo falta do ator mais importante do país, que é o povo. O Congresso Nacional está votando o afastamento ou não do presidente da República e há um silêncio ensurdecedor vindo do povo brasileiro. O que será que isso representa? Acho que isso é algo a ser discutido, a se refletir, porque sociologicamente, talvez psicologicamente, nós precisamos refletir sobre isso, porque isso pode ser muito mais grave do que a gente imagina. No momento em que o presidente da República está com o seu mandato em votação no Congresso Nacional, a gente não está vendo manifestações populares de um lado ou do outro, ou de ambos os lados. Sabe o que eu acho que significa? Que o povo tem menos expectativas no jogo político que está sendo jogado hoje em Brasília do que seria bom para esse sistema. Porque se uma parte da população tivesse mobilizada nas ruas hoje exigindo fora Temer, a gente diria que aquelas pessoas acreditam que a solução da crise é o fora Temer. Por outro lado, se tivesse milhões se manifestando pela manutenção do mandato do presidente, a gente diria que aquelas pessoas acreditam que a solução é a manutenção do presidente. Quando nenhuma das duas possibilidades consegue mobilizar a população, eu acho que isso quer dizer o seguinte, que o povo não acredita que a saída seja o fica Temer, o povo não acredita que a saída seja o fora Temer. E eu acho que, de certa maneira, o povo está certo de não acreditar nem numa saída nem na outra. Porque o fica Temer, evidentemente, além de ser a manutenção dessa política de ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é amplamente rejeitado pela população, apesar de ser amplamente propagandeado pelos grandes meios de comunicação, a permanência do presidente Temer também é a desmoralização do país. Mas como é que você vai falar para alguém que roubar é errado quando o bandido maior da nação é o presidente da República, flagrado em gravação, em áudios, com seu preposto correndo pelas ruas, com mala cheia de dinheiro? É a desmoralização. Agora, eu acho que o que a população está percebendo é o seguinte, o fora Temer hoje significa a eleição indireta de um novo presidente da República por um Congresso absolutamente comprometido, tanto com as reformas que atacam os direitos dos trabalhadores, como com a roubalheira. Eu acho que isso explica hoje o vazio nas ruas. Talvez, se a população enxergasse que a alternativa ao fica Temer seria eleições diretas, talvez eu acho que a população estivesse mais animada
por conquistar eleições diretas e fazer, não é, um novo processo de escolha do presidente da República. Mas eu tenho minhas dúvidas também, se eleições diretas hoje mobilizariam significativamente a população, porque as pessoas olham para o cenário político e veem quem é que tem chance de ganhar as eleições presidenciais no Brasil nesse momento. PMDB, PT, PSDB, PSC com Jair Bolsonaro, todas as alternativas que variam, na verdade, entre ataque radical aos direitos dos trabalhadores ou um ataque mais moderado aos direitos dos trabalhadores. Porque, vamos lembrar, apesar de ter sido reeleita presidente da República com um discurso contra o ajuste fiscal, o programa do segundo mandato da Dilma, defendido pelo Partido dos Trabalhadores, a Agenda Brasil, é uma agenda de ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mais moderado do que o Ponte para o Futuro, ou Pinguela para o Passado, o programa apresentado pelo PMDB. Jair Bolsonaro também é uma coisa esquisita, é um novo fascismo, porque é um fascismo liberal. O fascismo, historicamente, não é liberal. Ele ia para a defesa de um Estado forte, que controla a economia, né, que submete os vários atores da sociedade ao interesse nacional. Né? Mas esse neofascismo no Brasil e no mundo, ele também é um fascismo liberal. Né? Acho que é um fascismo que entendeu onde é que o capital quer, o que o capital quer, onde o grande capital do mundo quer chegar, não é? E sabe que qualquer projeto fascista de poder sempre dependeu do capital, né? Foi assim com o nazismo, com o fascismo clássico, né? E se em algum momento o fascismo, né, conseguir virar alternativa de poder, de fato, no Brasil e outros países, será porque representa melhor os interesses do capital. Não é fácil transformar a realidade brasileira, não é fácil. A gente precisa, basicamente, pegar toda a institucionalidade brasileira e zerar. Precisa zerar o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário. Não vamos cair nas ilusões de que o Judiciário é a saída, né, porque vai prender, vai resolver os problemas dos corruptos, que a gente sabe que há muito tempo o Judiciário brasileiro, né, prende preto e pobre. Né, corruptos, em geral, só com muito esforço, né, é que se consegue que o Judiciário não esteja ali também participando, né, desse butim, né, que se faz contra o povo brasileiro, o nosso país. Eu acho que a saída, falei isso aqui ontem e vou repetir, só veremos uma saída quando o ator principal voltar à cena, o povo brasileiro. O povo brasileiro não está nas ruas, não é porque está satisfeito, é porque não vê expectativa na atual institucionalidade que nós temos no nosso país. E aí, eu sinceramente espero que quando o povo brasileiro volte à cena, ele volte à cena sem a ilusão de seguir um líder carismático, alguém que esteja com um discurso dizendo que vai prender e arrebentar para resolver os problemas do Brasil. O povo brasileiro precisa de mais auto-organização, de mais debate político, precisa discutir, além simplesmente das representações simbólicas, né, de direita e esquerda, além disso, discutir programaticamente o que se quer para esse país. Porque a tarefa não é fácil. Sabe por que a tarefa é difícil? A tarefa é difícil pelo seguinte, a tarefa é difícil porque o Brasil, ele está posicionado na economia internacional como uma economia subalterna, uma economia que serve como fornecedor de matérias-primas. Esse é o grande desafio. A gente não consegue
mudar a realidade brasileira sem mudar a relação do Brasil com o resto do mundo. O problema é que no nosso sistema capitalista internacional não cabe um Brasil que não seja um mero exportador de commodities. Esse é o grande desafio. Eu não acredito, por exemplo, numa saída social-democrata para o Brasil. Não há saída social-democrata. O estado do bem-estar social, que dominou corações e mentes da esquerda brasileira durante décadas, ele é irrealizável no Brasil. Em primeiro lugar, vamos pensar na conjuntura política. Onde houve estado de bem-estar social no mundo? Foi apenas na Europa Ocidental do pós-guerra. Apenas a ameaça da expansão da União Soviética, da expansão do leste europeu sobre o capitalismo da Europa Ocidental é que criou condições políticas que fez com que a burguesia da Europa aceitasse entregar os anéis e fazer o estado do bem-estar social. Essa condição política não se repetiu em lugar nenhum do mundo, até hoje. E, em segundo lugar, porque a Europa Ocidental ela nunca foi a periferia do capitalismo, com a função de exportar commodities. Então ela foi reconstruída pelo grande capital depois da Segunda Guerra para reocupar o seu espaço dentro do centro da economia capitalista. Muitas vezes, setores da esquerda acusam a esquerda socialista de ser utópica, de vender ilusões. Utopia e venda de ilusão é querer convencer o povo brasileiro de que é possível criar um país onde a população viva com qualidade no Brasil, dentro do sistema capitalista. Ilusão é querer vender para o povo brasileiro uma estratégia de conciliação de classes através da construção do estado do bem-estar social no Brasil. Não haverá estado do bem-estar social no Brasil. Não haverá. Haverá capitalismo totalitário ou socialismo. Essa é a encruzilhada histórica em que nós estamos metidos agora. Ou nós avançamos para romper com o sistema capitalista internacional e criar uma economia e uma sociedade socialista no Brasil, ou nós vamos regredir em todos os direitos democráticos conquistados nesse país. Porque a palavra de ordem do capital internacional hoje para o mundo é a palavra de ordem do capitalismo totalitário. Todo sacrifício às estruturas democráticas do mundo em nome da liberdade do grande capital. Essa é a encruzilhada histórica. Por isso, hoje eu sou fora Temer, mas não só fora Temer. Fora Temer, abaixo o capitalismo, viva o socialismo.